Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. С нами в студии, как всегда, доктор Михаил Лайтман. Добрый день всем. Olá, queridos amigos. Nós estamos aqui com o Dr. Michael Lightman e estamos muito felizes por estarem conosco. Antes de mais nada, gostaria de lhe dar Feliz Ano Novo. E nós sabemos que você saiu da aula e está aqui conosco nessa data tão importante. E temos perguntas mais que foram enviadas essa semana. E temos algumas pessoas conectadas. Tem as pessoas que se conectam virtualmente, outros que se reúnem em grupos. Sim, até que todos regressem às suas casas e também que tenham o relógio mais adiantado. Por exemplo, a festa em alguns lugares já começou. Bom, então vamos começar também com a primeira pergunta. O que é esse estado de festividade para você? Nesse feriado. O Rav, não é tal coisa na sabedoria da Kabbalah, somente essa luz que desce para nós. E nós falamos em nível de luz. E de acordo com a intensidade, determina uma festividade especial, um feriado. Agora, a palavra Hag, que é festividade, Hag, que é felicidade, vem da palavra feliz. Este ideal também que volta e dá volta ao seu potencial. Então, Hag, que pode ser de 1 ano, 3 anos, e ao regressar a forma de que há uma luz especial que brilha neste momento, é um momento espiritual, não corporal e corporal, que te traz esse estado. Se você está em espiritualidade, um pode estar elevado a um ano novo e outro pode estar elevado na Páscoa. E um pode estar numa festividade e outro em outra festividade. E os que investem $100 no Shabat e se dá conta que o Shabat é igual como aqui, cada um tem seu tempo, cada um tem seu nível. Então não podemos falar do mundo espiritual como algo que vem para todos iguais, senão para cada um individualmente. Um amigo pergunta. Então nós vamos começar essas perguntas. Gostaríamos de ver estar acima. Onde está esse mundo superior? O Rav. O mundo superior não está acima de ti, por cima disto, por favor. Não sigam nenhum cabalista que fala que tem que fazer um eco Eu, quando era principiante, tinha que uma pessoa que vivia na casa e que fazer disto onde há um eco, às vezes uma janela e a luz pode entrar do alto. Entendem vocês o que estão pensando as pessoas? Então nós temos que entender realmente o que estão dizendo as pessoas. A luz superior, este grau elevado de espiritual de luz, é o que te influencia mais, é mais pleno e se encontra mais desraigado do nosso ego, e nesse sentido se chama superior. Agora nós poderíamos sentar no sótão, abrir as janelas e portas, e inclusive também numa caverna,
Algo assim também nessas páginas também. Bom, dizem que o Ravi diz, bom, não haveria cavernas para todos, não as encontraria agora. Então, o que é a felicidade para um cabalista, Dr. Lightman? Isso que o Criador pode, mas pode receber, mas através desse buffer, esse condensador, pode dar ao grupo e também ao Criador. Não entende a pergunta. Quando tem êxito e otorgando através do grupo, revela o Criador. E quando revela o Criador nesse grupo, quando uma pessoa otorga, quando um penetra no outro, um se integra no outro. Quando esse conector entre o Criador e digamos que os três se encontram nesse ponto. A pergunta é que muitas pessoas querem e põem o Criador. Estamos sem tradução no momento. Não pode conectar-se com a pessoa diretamente. O Rav diz, quem queira conhecer, que eu que quero o ego, mas como pode suceder isso? É somente através do grupo, numa medida que o grupo está aderido, que a pessoa está derretida no grupo. Então, aqui a pessoa encontra a presença do Criador. Então, você deve sair e buscar um professor ou está pronto? Eu vejo quando está pronto. O Ravi diz, na realidade, tem alguns que passam a vida toda buscando. E agora o que sucede é encontrar um livro, livros autênticos. E é um problema para a pessoa que tem que buscar. E não sabe o que buscar, como encontrar. Então, pode levar algum tempo, uma parte da sua vida nisso. Então, a pessoa deve encontrar os livros autênticos e baseados nesses, pode ver que o mestre chega à medida que a pessoa vai necessitando. Então, uma pessoa pode sentir. Uma pessoa não pode fazer isso de uma forma diferente. O mestre só aparece quando a pessoa está ansiando a meta. E aí, os que não estão ansiando a meta, então podem tomar algum disco adicional à meta, podem incrementar algo mais qualitativo. A pergunta, o mestre tem que conhecer os seus discípulos individualmente, ter contrato? O Ravi diz, não. À medida que eu, por exemplo, conheço todos os meus todos os meus alunos, eu recordo dos nomes, muitas coisas que recordo da vida, e tem equações que antes eu utilizava para obter a luz e ter um exercício com eles. Então tem que encontrar a equação e através da equação resolver. Bom, o aluno pode dizer que não sabe para o que existe. O Rav, sim, mas vamos encontrar uma conexão ideal e vamos ver até onde isso leva ao fim. Há um volume para a alma? Doutor, pergunta ao aluno. O Rav diz, eu não sei se ele diz uma alma maior, uma alma menor. Digamos, podemos falar de que recebe a qualidade de otorgamento, o ego, e da medida que o ego é uma pessoa, é grande na pessoa, então sobre isso tem que otorgar, e essa é uma alma muito grande. Natália de Moscou. Quando tem uma pessoa que dá a sabedoria da Kabbalah para poder avançar no caminho, alguns sinais no caminho? Dr. Lightman diz, não é assim no caminho, é um ascenso individual que depende somente do esforço de cada um. Uma pergunta de um amigo de Sergei.
Se na sabedoria da Kabbalah é uma ciência, então como pode uma pessoa investigá-lo especificamente e obter respostas claras? Dr. Lightman, dentro das pessoas tem um Heshimot, memórias, e quando ela examina com respeito em relação aos livros, como o livro do Ari, o livro da Árvore da Vida, ou e também através do estudo das Sefirot de Baal Sulam, são livros fundamentais que você disse que se está criado como correto. Então, como isso toma lugar? O Rabi diz, você é mencionado no livro do Zohar. No livro do Zohar, ele foi escrito principalmente na linguagem da emoção. Então aí está a ciência do mundo superior. Na Torá, sim, é o estado como também se estuda das Sefirot. Pergunta de Michael. Por que as mulheres querem provar que estão independentes dos homens? Porque elas sentem que têm que provar que é muito independentes. Os homens têm que tomar também isso em consideração e têm que entender a natureza feminina e também têm que aproximar-se dessa maneira. É muito importante para uma mulher sentir apoio, sentir que ele está cuidando, que quer dar uma casa, uma família, e tem mais necessidades que um varão. Uma pessoa tem que tomar em consideração esses desejos, essas necessidades que a natureza das mulheres, que tem que levar ao fim, que vai sentir, senão seguir continuamente insatisfeitas. Então, os homens têm que proporcionar esse preenchimento às mulheres. Dentro desse exemplo, você diz que as pessoas não veem a luz. A tal obscuridade, que sofrimento, que elas não... que o futuro... pensam que o futuro não vale a pena. O Rav diz, todas as pessoas dizem que não tem direito de dar à luz, o sofrimento. Esse é investigador, ele calcula o sentimento e não vale a pena. E o amigo diz, isso é verdade, isso é que escreveu. Se a pessoa não for fazer esse cálculo, ela não quer nascer. Então, esses que não... eu creio, se dar-lhe filhos, de dar a oportunidade, na medida do possível, corrigir suas almas e ansiar. Isso se não tem significado, se não realmente... A pergunta de André. Quanto tempo leva para cruzar a barreira, Dr. Lightman? Bom, senhor... depois deve examinar-se quando se vai publicá-lo também. Opa! Diz que a pessoa não pode contar em que grau se encontra. Um cabalista pode dizer às pessoas somente se essa informação vai beneficiar a alguém. Entre os ascensos, descensos, então imediatamente põe a pessoa... e também ela perde o seu desejo, e isso é o livre-arbítrio. Pode um cabalista, pergunta, compartilhar seus êxitos espirituais com seus estudantes ou seus amigos? O Rav diz não. Quando você, como cabalista, começa a citar outros cabalistas, então isso é assim, isso é assado, de acordo com o que ele poderia sentir.
Mas aqui em Petah Tikva, por exemplo, tem esses erros e dessa maneira não pode fazer nada. E assim é. Pergunta. Como ficou suas vidas a partir do conhecimento da sabedoria da Kabbalah? Como é que é essa parte da morte no seu corpo? O Rav diz isso. É uma pergunta importante. Então, realmente, entra na minha alma. Bom, uma pessoa, quando chega a alcançar um nível espiritual, começa a sentir que está trabalhando nesse sistema. Que essa luz eterna que penetra toda a criação, que preenche tudo, é que está já levando ao cabo isso. É como ver, então a pessoa, ela realmente tem um entendimento claro de onde se encontra, qual é o sistema e onde está e o que tem que fazer para que esse sistema possa unir e influenciar. E como influenciar o sistema e assim como vivem. Então, o que diz que... O que esse estudo a você? O Rav disse, esse estudo já me acompanha há 40 anos. E estou assim como uns 15 anos assim. Eu tinha esse grande anseio de descobrir o significado da vida. E, bom, em 70 anos de vida que eu tenho, somente nos primeiros 10, 15 anos, eu estudei tudo quanto é tipo de tolices. Depois eu comecei a buscar metodicamente na minha vida. E depois, em 83, encontrei o meu mestre, e antes disso, eu estudava com todo tipo. Quer dizer, eu tentava. Eu estudei com todos os tipos de mestres e não era uma perfeição. Quer dizer, não havia nada que aprender desses que estavam no meio do seu próprio caminho, senão dos seus erros, e não podia absorver seus resultados e não valia a pena para mim estudar. Então, somente quando eu cheguei no Rabash é que me dei conta que era ali onde eu queria estudar. Então, eu estudava as aulas à tarde e mudei para seguir próximo a ele. E não porque eu não queria buscar mais, senão que antes disso, antes de encontrá-lo, eu já havia buscado tudo que podia. E somente depois, quando eu já tinha entrado mais no livro, especificamente com suas explicações, porque não requer explicações do livro dos cabalistas. De outra forma, não vai entender o texto, a profundidade. Não pode fazer sozinho. Então, com ele, eu aprendi a entrar nos livros e com conta... Com o tempo se tornou muito claro que não necessitava encontrar mais nenhum mestre. Pergunta. Essa tendência, essa intuição, digamos que se você aprende de um mestre, grande mestre, que tem 300 mil estudantes que se conectam, estudam com ele, pode escutar dele, e por que escutar de alguém mais? O Rav diz. Outra pergunta: algum retraso espiritual na sabedoria da Kabbalah? O Rav diz: não, os estudantes precisam de um mestre que possam ajudar durante e que possa dar aulas. E realmente, senão não podem receber nada mais. É preferível utilizar esses meios para as aulas.
até que tenha um mestre, não importa onde se encontra. Então, para os principiantes, pode ser mais beneficioso, sim, há materiais que os estudantes podem até alguns estudantes ensinar melhor, porque estão mais em contato com e também em diferentes idiomas. Então, de uma certa maneira, é mais fácil de eles entenderem. Pergunta como Michael Lightman se conecta com o seu mestre e como faz para aprender com os seus estudantes. Eu me conecto com o meu mestre espiritualmente, não há barreiras aqui entre o que está dentro, fora do meu corpo, ele está dentro do meu corpo, e a comunicação de todas as formas é fora do corpo, mas na medida em que estamos em equivalência de forma, não de forma corpórea, mas quando estão iguais aos estudantes, eles também me conectam em contato com eles internamente. Me diz que o mestre pode estudar e aprender dos seus estudantes. Por quê? Poderiam nos dar exemplo? Eu posso dar exemplos de quase todos os dias, como isso ocorre. Eu cito isso ocorre porque há muitos estudantes que se reúnem em diferentes reuniões entre eles, não fisicamente, mas em atividades entre os indivíduos, e há muitos assim em todo o mundo. E cada um deles tem uma qualidade especial. E em especial, e nesse grande cli espiritual, qual se descobre através deles, é como, para mim, olhos adicionais. É uma sensação interna. Então, é importante se isso é virtual ou não. O Dr. Lightman diz, depende. Porque sucede em cada conversação, em cada escolha, e sempre, especificamente quando eles estão conectados. Então, na conexão, é a que provê e dá origem às coisas. É como música, é como em harmonia, entramos em harmonia. A pergunta de Maria, o que é? Que tipo de pessoas são capazes de desenvolver-se espiritualmente? O Ravi diz, todas podem evoluir. E cada vez têm alguns graus, são cada vez mais elevados, tem que aderir-se a um mestre principal. E então há uma hierarquia aqui. Mas todos devem revelar o mundo espiritual e tem que sentir-se assim mesmo. O Ravi pergunta, por que por um lado sabemos que o Criador existe e por outro lado está oculto? O Ravi diz, você que está se escondendo dele, porque tudo vem primeiro do Criador, porque tudo que sucede, e ele tinha que estar, nem que seja conectado de uma forma mecânica. Eu não quero confundi-lo em dizer, eu não quero dizer isso, mas... Bom, pergunta de Krasnodarsk. Como podemos sentir o pensamento da criação com respeito ao isso? Eu não entendo nada. O Ravi diz, não necessita, faça o que faz contigo e tudo o que você necessita tentar ser similar com relação aos demais. Não pode ter nenhuma atitude de luta com o Criador. Especificamente com a atitude aos amigos, expressas a tua atitude com o Criador. Muitas pessoas perguntam, como podemos entender essas pequenas
as coisas sutis nos erros, para não ser erros, ou tem na dezena e tem que tratar como se fosse o Criador, e através disso começar a entender o Criador, e cada um, quando se encontra nessa dezena, então ele começa a ser capaz de descrever e sentir através daí, começar a sentir a ele. Bom, se nós temos como um professor, porque se uma pessoa é muito avançada, estuda não sei quantas horas aos dias, horas semanais, e se sente escrutinando certas situações da vida, como poder me organizar com o Criador? O Rav diz, com o seu grupo, talvez você não deveria, pode ser que a pessoa precisa pode ser melhor não confundir os primeiros, esse mesmo, ou confundir eles que ele primeiro, ele necessita trabalhar com essas pessoas de forma prazerosa, como é costume na sociedade, para que não pensem nada errado de ti. Não há coisas externas, disse o Rav, se respostas internas, de acordo à relação com as pessoas. Dr. Lightman diz, o Criador depende da pessoa. Nós estamos falando de sistemas, círculos externos. Como é essa atitude? O Rav diz, tudo vem do Criador, não há nada fora dele. Pergunta. Como é que uma pessoa pode escutar e entender o idioma dos ramos? O Rav diz, o idioma, a linguagem dos ramos é quando começa a entender as raízes dos ramos. Quer dizer, de que qualidades espirituais e descende a esse mundo essa força espiritual toda? Como construir os ramos? Como é que vamos poder entender isso? Eu sou um egoísta. Como eu posso corretamente entender a ação do Criador? O Rav diz, se você levasse por cima de ti mesmo, então é claro que aquele que falha faz de acordo com... Ele vê falha, então é de acordo com as suas próprias falhas. O Dr. Lightman, assim disse Ravashi nos primeiros artigos. Como pode avançar durante o processo? Pergunta. Desculpem, amigos, está com um eco na tradução, muito... Dr. Rav Lightman diz, há castigos dos pais? O Rav diz, não, tampouco há castigos para isso. O que há é que tem que examinar, porque pergunta, há algo mal? O Rav, a natureza é governada e dessa maneira ele... Desculpe, amigos. Muitas pessoas fazem mal, disse o Rav. Eles podem livrar-se do castigo das pessoas que fazem mal, o Dr. Lightman diz. Muitas pessoas fazem coisas más, muitas vezes não é o castigo. O castigo é o despertar deste. Então, quando a pessoa... existe uma correção, uma espécie de trabalho que tem que levar ao fim, o Rav. Os cabalistas estão a favor dos castigos e tem que ser castigado de maneira que... Qual é o castigo? O castigo é uma correção. Não diga supostamente que não há castigo, somente há correções. Se a pessoa se toma no cárcere por toda a vida, isso é uma correção? O Dr. Lightman disse, como chamavam o sistema de prisão nos Estados Unidos, correcionais. Na Rússia também há um sistema de correção.
Então, eles deveriam ser corrigidos. Então, nós estamos a favor da correção? O Rav diz sim, mas não com todo o sistema de prisões. A sabedoria da Kabbalah não é uma prisão. Nós temos que organizar com as pessoas com esse tipo de pecado, de maldade. O Dr. Line diz, para isso, sim, as cidades especiais que estão distribuídas, as pessoas têm que viver nessas cidades. E não podemos fazer isso agora. Estão longe de Petah Tikva. Doutor... sim, sim, claro, ver todos esses malvados, as pessoas vêm aqui, isso também é um sistema de correção, então, o Rav, sim, claro, isso é uma correção. Então, se há educadores nessas cidades, o Rav diz sim. O eu, pergunta, aparece mediante cada um, começou em cada rompimento, o Rav disse, pergunta, o homem criou, desculpem amigos, dificuldade. Não, essa é uma necessidade individual que aparece depois das 4 fases de luz direta. É um desejo que sai da quarta berriná, do quarto discernimento, pergunta. Como é que podemos estabilizar o bem e o mal de acordo com a sabedoria da Kabbalah, Dr. Light? Somente em relação ao Criador e através do grupo, de nenhuma outra maneira. Dia a dia, nós atravessamos várias situações em que devemos equilibrá-las. Não há nenhuma outra forma de manter-nos numa direção correta. Não de alocarmos por isso, estar estressados em estados de confusão, mas somente relacionar e atribuir tudo ao Criador. Esses problemas que nós pensamos que algo está sucedendo normalmente fora do Criador. E o que nós temos problemas com a sociedade, com as pessoas em contra, a favor, e nós relacionamos tudo isso ao Criador. Então, gradualmente, tomo tudo isso e coloco no sistema onde podemos corresponder corretamente. Uma outra pergunta de estudante. Cada dia que estuda Kabbalah, Dr. Light, a pergunta principal é que de nenhum outro modo eu tenho que perder a visão de que não existe ninguém além dele. Então a pergunta é como nós despertamos disso? De acordo com as fontes, Moshe pergunta, são as melhores perguntas do ano passado. Então, qual é a melhor pergunta que se foi feita no ano passado? Você se lembra? O Dr. Lightman diz, não. Cada vez, inclusive, assim, eu me recordo de algumas perguntas, mas depois não dá para recordar. Dr. Lightman diz, vocês têm alguma outra pergunta? O aluno perguntou, e você tem alguma pergunta? Então você poderia responder essas perguntas sem mestres ou sem Dr. Lightman? Não poderíamos. Desculpem, amigos, tá confusa essa tradução. O Rav diz, para poder acelerar nisso, existem essas perguntas. Então, desculpem, amigos, são sem áudio. O Rav Lightman diz,
Não importa o que é melhor para mim. Nós temos que desenvolver isso de uma forma melhor possível. Depende da conexão e não está de discussão dentro das dezenas. É por isso que nós também que eu desperto tudo isso. O Rabash envia sim, muitas perguntas. Baal Sulam, ele também fazia muitas perguntas, Dr. Lightman. Baal Sulam nem sequer tinha a paciência de respondê-lo. Algumas perguntas que gostaria de responder a resposta. E há algumas perguntas na Kabbalah que o aluno tem que também sentir essas coisas internamente. A pergunta é o preenchimento de um desejo. Com mente e coração. A intenção entre esses são coisas onde ele recebe a mente nessa lista. A mente está pronta e o coração está pronto. E até ele pode dizer algo que eu não compreendo, que não entra. Então você tem a resposta e essa mensagem tem que estar compatível com o meu desejo. O que ele sente, estudante. Você fazia muitas perguntas ao Rabash? Perguntou o aluno. Sim, o Ravi diz muitas. Eu fazia muitas perguntas ao Rabash para mim. E ele respondia para mim e para outras pessoas. Mas e agora? Se nós sentássemos fisicamente, seria... É muito difícil. Depende como você olha as dificuldades da fora. Eu queria equilibrar isso para todos. Просто она говорит, трудно ли быть вот таким, как вы? Вас уже знают, вас уже критикуют, вас любят, вообще все, что хотите. Вы преподаете. Насчет того, больше любят или ненавидят, это я сказать затрудняюсь. Вот. И работать на потомство, чтобы потом оценили наконец-то и сказали, вот... Был. Да. Это, конечно, тоже не мое хобби, думать таким образом. Я скажу только одно. Я где-то в 35 лет был достаточно, не богат, можно сказать, и, по крайней мере, состоятелен, чтобы дальше не работать. И спокойно жить где-нибудь там, на островах, в Канаде, где-то. Bem, eu era rico. Não, podemos dizer, eu tinha tudo que eu queria, eu podia ir a qualquer lado. Mas eu sim, eu podia, mas eu não podia me permitir, porque o grupo simplesmente ter como um gato, como... Por isso eu decidi escolher esse caminho. Eu tinha muito zelo e me apresentava com muitos outros problemas também neste caminho. E o Criador era todo o sistema da natureza. Então, como podemos amar um sistema, Dr. Lightman? Um momento. Esse sistema de intelecto e emoção que conecta de diversas formas, sensações e sentimentos, somos nós, somos o sistema.
Tem uma outra pergunta. Há uma certa... É um sistema mecânico, não é um sistema mecânico, é emocional, intelectual, de coração para a mente. E esse sistema envolve toda a criação, tudo que está dentro de nós. Mas é confuso, disse o aluno. O Rav diz, depende de como se imagina o entendimento do sistema, se é a habilidade de poder sentir a profundidade dessas expressões e a harmonia que é dentro delas e entre elas. Pergunta, por que a alma não recorda as obras da vida anterior? O Rabi, nós temos recordações no estado atual que agora está transcorrendo de estados anteriores. E não há nenhuma coincidência, tudo está predeterminado. Pergunta, porque é por isso que qualquer coisa pequena somente pode sentir suas sensações e emoções e adiante para equilibrar suas emoções. E às vezes estão chorando ou rindo se é uma transição muito curta. Tem algum problema espiritual? O Rabi, não, é simplesmente um pequeno vaso. E quase nenhum intelecto. Então sente muito claramente o que sente. Mas tem outros que têm a raiz tão profunda, Ravi, não são como lágrimas de bebê, são também como pequenos animais. Se você sabe que é uma oração aí, o Ravi Lightman diz, tem pessoas que choram de diferentes maneiras e isso não pertence à espiritualidade. Os cabalistas estão afinados em questões emocionais muito sérias, mas cada vez como se expressa, o Ravi diz, o Rabash, ele passava por experiências muito sérias, não queríamos entrar nisso. Qual é seu idioma favorito, Ravi? Ele falou, é o russo. Eu nasci na Rússia e sou orgulhoso disso. E tenho um vocabulário muito rico, mas mais rico no russo. Tem pessoas que têm idioma também melhor em expressões e sintaxes e bom. Mas hoje em dia estou melhor ainda. Houve uma época em que eu cheguei e mudava constantemente, e nós éramos jovens quando eu me casei, ela tinha 25 e eu 28, e nós falávamos hebraico. Inclusive, quando nós chegamos, nos anos 90, as pessoas estavam surpresas de como nós falamos hebraico. Uma pergunta de Riga. Assim, se vocês estudarem, na verdade, necessitamos outros como necessitamos a ele? O Rav diz, não, o Criador ele precisa de nós também. E o que existe é só assim mesmo. É muito difícil para nós escutarmos dentro todo o tempo. Que o Criador, em algum momento, ele criou uma alma até que vestiu o corporal da alma. E existe a força superior que está em cima dos seres criados. Desculpem, amigos.
от нас каких-то реакций, правильных действий. Ну, помните сказку о добром волшебнике? Да? Да. Он все-таки soldado нас для того, чтобы... O Criador espera nossas ações corretas. Porque o Criador tem mais mente ou mais emoção? O Criador é nossa imagem da força superior, mas é algo que realmente não existe por sua conta. Nós é que vamos construindo. Não existe o Criador independentemente. Nós o criamos dentro dessas sensações e isso é o que nós chamamos de Criador. Pergunta, como a pessoa traz músicas, canções, sentem? O que sentem? Por que sentem isso? Não tinha que sair a isso para poder sentir? O Dr. Live diz, não. Não há essas emoções tão especiais que fazem sentir o estado superior. Não há tal coisa. Não há canções, nem música, nem nada. Isso é simplesmente uma ação humana. Sim. O Rav, nós podemos saber quanto que é realista o comportamento do cabalista, quanto que um cabalista é... Это первое. Второе. Неукоснительное соблюдение правила поведения. Horário sem compromisso, e se todas as atividades têm a ver com estudo com o grupo, etc. Número 2, é uma disposição completa de levar ao fim as coisas, tratando o grupo, e não só pelo grupo, mas os cabalistas e o mestre. 3, há que seguir as leis de como comportar-se com a família no mundo externo. Isso é tudo que necessita, minha relação com o Criador e o grupo e com a minha família no mundo. Вопрос высказания. У меня сильное подозрение, что я цадик. Такое возможно? Что с этим делать? Sim, em cada lugar, nesse horário, tem que preencher esse horário, levar ao fim. Uma pergunta, sinto que justo se pode fazer. O Ravi, é muito perigoso pensar que uma pessoa é justa. Isso são pensamentos muito perigosos. Eu não recomendaria que alguém pense dessa maneira e pense que alguém realisticamente tem que desenvolver esse pensamento. Se uma pessoa pensa que é justa, então seguramente não é justo. E realmente faz o contrário. Pergunta, há uma lição interessante de como uma pessoa pode sentir e como o Criador a chama. Então, como a pessoa sente que está sendo chamada? Bom, há outra pergunta aqui, porque isso é muito dramático. O Ravi diz, eu tenho até medo de responder a pergunta. Uma pessoa não sabe o que vai falar e é muito curto o idioma e não pode sair disso. Bom, pergunta então para o que chama o Ravi. Então, como pode dizer a todos, cada um tem a sua pergunta. O Ravi o moço pergunta, como vai saber que eu vou perguntar se é pequeno e sem pensar que é algum problema pessoal? Bom, pense antes de perguntar e eu pergunte.
A pessoa tem medo de conquistar esses pensamentos, Dr. White. O Criador sempre quer conectar-se com a pessoa e a pessoa não responde o telefone. E as contas diárias? O Rav diz. O Criador pergunta, mas nós podemos chamá-lo também? O Rav diz, claro que podemos. Se você necessita, você tem um contato direto. Todos têm. Pode uma pessoa estar em plenitude por sua conta? O Rav diz, não, não pode. Não pode ter nenhuma conexão com o Criador se está somente por sua conta. Minha pergunta, você poderia dar o telefone para falarmos com o Criador? O Rav disse, nós temos todos o telefone, só não temos acesso. Pergunta, o que a alma pode dar à pessoa? O Rav Lightman diz, em muitos anos há um presente? Não, para nada. Tem que viver até o momento. E resolver essas grandes perguntas que se faz na vida. E não vai estar assim, pensando, arrastando-se na vida corporal. Uma pessoa não pode encurtar sua vida? Pergunta, se esse mundo existe dentro de mim, então tudo vem de mim? O Rav diz, não, o Criador sofre mais do que nós e à medida que levamos, o Rav diz, sim, sofrimento que nós sentimos, inclusive mais, é porque a natureza é plena entre nós. Somente uma pequena parte. Pergunta do Canadá. Como se sente quando uma pessoa cruza a barreira? O Rav Lightman diz. Ele começa a sentir que deixa sua parte egoísta de lado, não seu corpo corporal. Mas a sua essência egoísta interna a separa e começa a crescer espiritualmente. Então, de pronta relação, até ele mesmo estava aí. O Rav diz, não, ela regressa cada vez mais, à medida que ele a deixa. Desculpe, está difícil de entender a tradução? Há estado de separação do Criador chamados descentes e descensos e há adições. Então, poderia definir o que é felicidade? Felicidade é preencher os outros através de mim e em outros através dos demais, o Criador. O nível corporal puxa então, para que puxar o Criador? Da mesma maneira que pode atrair, você pode resistir. Sergei pergunta, por que há tal diversidade de pessoas, o Rav? Nós somos pequenas partículas de um grande sistema chamado Adam. Por isso que nós somos tão diferentes e variados, e todos nós juntos devemos voltar à forma de reconectar esse sistema geral. Então, é claro que nós somos muito distintos, diferentes, mas é interessante que as pessoas vão a certos lugares e há certas características, assim que uma disposição de onde se vai a pessoa encontrar tal coisa na sabedoria da Kabbalah. Na qualidade,
E tem um mundo terreno tem influência muito pequena, porque a espiritualidade, a pessoa começa a adquirir estados completamente novos, começa a voltar e ver os seus limites, suas integrações e todo o sistema de Adão, e conjuntamente com isso ele começa a ver os seus estados corporais, as suas debilidades bestiais, mas esses são picantes em comparação à vida espiritual. Pergunta: nós sabemos quando grupos formam na humanidade, como pode ser alguém da Turquia, da França, sempre sente que está por cima da mente. Pergunta de Ashdod: então não importa para nada nossos corpos, não Adão Harishon, o Criador é que nos importa, não, nossos corpos em absoluto, somente os despertares, a integração. Tem que dar o que o corpo quer para poder viver em paz. Pergunta: quem criou a realidade que está ao redor de nós, a tecnologia, as coisas e tudo? O Ravi. E tudo isso foi criado pelo ego humano, disse o Ravi. E assim, não existe com relação ao Criador. O Ravi Lightman diz: assim como está o ego, ele se manifesta de diferentes formas. Então, não necessita espiritualidade? O Ravi diz: é claro que não. O mundo espiritual é somente em otorgamento. E tudo que você tem está para receber. Então, existe como um mundo imaginário. Mas então, isso existe, o Ravi diz, sim, todos os sentimentos, tudo existe, mas para os espirituais não existem. Bom, então tem algum telefone, algo para nos conectarmos? Então, para quem tem como um iPhone, um Galaxy, o Ravi diz, e cada frequência pode dizer assim, por que não? Então, nós temos que comunicar com o Criador de forma distinta. O Ravi, sim, nós estamos numa época que nós temos um iPhone, não importa, inclusive se você está no mesmo grupo de almas, e nisso vai se medir uma certa quantidade, agora tem uma certa função. De todas as maneiras, temos que ver que isso também desaparece. Pergunta: como é possível? Como é possível relacionar-nos corretamente quando a vida se volta nesse processo longo e agonizante, esperando? O Ravi, isso não é necessário para nós. Nós temos que sentir, elevar o corpo, elevar a alma. Então começar a sentir a dignidade da alma, a divindade, a debilidade do corpo, não terminais, e nós temos que elevar a tua alma. Não diga que temos que faltar com respeito ao corpo, mas de todas as maneiras você tem que dar tempo à alma. Nós queremos. Tem os nossos amigos também de Krasnoyarsk, que deseja a todos um bom ano novo. A todos que estão celebrando essas festividades. Pergunta de Krasnoyarsk. Desculpem, amigos, a tradução foi difícil. Estão todos definidos por diferentes parâmetros. Até o quanto desenvolveram e estão inferiores. E como a alma geral, chamada Adão, necessita para a correção.
Estamos sem tradução no momento. Todas as forças superiores boas, e nós aqui estamos das forças superiores, o Rav, sim. Somente há uma força que é o Criador. E diz que a sabedoria da Kabbalah conta algum segredo. E o Rav diz, tudo é segredo até que você descubra. E isso tem que estar claro com respeito às pessoas. Realmente espero que o ano começa, esse ano que vem, seja um ano onde a revelação e a revelação da alma e como a alma está plena. Ai, amigos. Bom, feliz ano novo a todos.